Então, uma boa noite, que possamos sentir os benfeitores nos intuindo, que nessa noite possamos sair daqui fortalecidos e com uma mensagem nova de aprendizado, porque acho que é muito propício o tema, falar de gratidão, quando a gente inicia um ano, e muitas vezes aquelas expectativas onde nós já temos muitos pedidos elaborados e talvez esqueçamos de valorizar o que já temos. Então esse tema achei muito interessante, gratidão como um roteiro de vida, e me surpreendeu muito, porque nós achamos de que gratidão seria como se fosse o agradecimento. Então, quando a gente fala em gratidão, parece que a gente tem que acordar de manhã, obrigado sol, obrigado pelo verde, obrigado pela chuva. E isso não é estar grato, isso é agradecimento. Então, no trabalho que a gente vai elaborar, que pesquisamos, vem de encontro a entender a diferença do que é estar grato, ser uma pessoa grata. Ter a gratidão direcionando a nossa vida, nos motivando a ver a vida de modo diferente, a ver as coisas de modo diferente. E, consequentemente, quando nós adquirimos esse sentimento, nós encontraremos uma plenitude e encontraremos a nossa felicidade. Então, a gente vai entender que esse estado de espírito, aqui diz o seguinte: na imaturidade emocional, acredita-se que a gratidão é uma retribuição pelo bem e pelos favores que se recebe, constituindo uma forma de devolução. O que acontece? Eu gosto muito desse termo ali, imaturidade emocional. Nós somos ou não somos imaturos? Nós somos ou não somos ainda infantis? Eu gosto muito da palavra, que quando nós dizemos assim, crianças espirituais. E eu me percebo muitas vezes e quase sempre assim, uma criança espiritual. Como é que lida uma criança? Como é que ela age? Vamos observar se nós não temos essa imaturidade, quando a gente estava falando agora de criança, de adolescente. As situações que eles vivem, que eles querem fazer, a gente olha da nossa já sabedoria, do nosso estado maduro de vivência, olhamos tantas coisas que achamos como são infantis. Que bobagem, não sabem nada da vida. E eu acredito que a mesma fala tem os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, os nossos mestres, olham para nós e dizem assim, que crianças, quanta bobagem, como eles fazem, correm atrás de coisas que não têm sentido, brigam por nada, têm estresse na vida por pequenas coisas. Eles olham para nós e dizem, são crianças. E assim como a gente imagina, aquela criança, os pequeninhos, que eles brigam, pode ter duas Barbies iguais, duas iguais, mas eles sempre querem a mesma. Elas brigam, as crianças, pelo mesmo carrinho, pode ter dois carrinhos iguais. Eles brigam para sentar no mesmo banco. No carro, então, o lado é o melhor, eles brigam para sentar no mesmo lado. Eles medem a quantidade de suco que é dado no copo do amiguinho dele. Estou errada, é só os meus que fizeram isso? Fazem, E a gente olha aquilo tudo assim, gente, tem duas bonecas, tem dois carrinhos, dá para sentar, depois a gente troca, o suquinho vai dar para todo mundo, a gente repõe. E nós, adultos, nós brigamos quando a gente vai fazer, quando existe aquela coisa de dividir a herança da família. A gente briga pela toalha bordada que a gente nem gostava, que era da mãe, mas se a cunhada ficar, não vale. A gente já briga com ela por causa disso. A gente se desfaz, a gente briga porque fulano dá mais atenção
pro irmão, né? O meu pai e minha mãe dão mais atenção pro meu irmão, não dão atenção para mim, ou para os meus netos. A gente mede na hora das festivas o brinquedo que foi dado para fulano, né? Como é que é? A gente vive brigando, vivemos em situações infantis, brigamos por bobagens, de querer cargos nos lugares em que a gente vai, de ser reconhecido, dentro de casa espírita, no trabalho. A gente briga no trânsito. Então, a gente também é crianças espirituais, né? Nós somos crianças espirituais e temos essa imaturidade. Em função de não termos ainda a maturidade, nós não conseguimos ver a beleza da vida. Nós não conseguimos perceber os grandes e pequenos milagres que acontecem todos os dias ao nosso redor. Porque nós estamos com o nosso foco em outras coisas. E principalmente em quê? Em reclamar. A gente sabe muito bem reclamar. E pouco a ter esse sentimento de gratidão. Reclamamos sempre. A gente reclama se está muito quente, mas reclama também se chove muito. A gente pede a chuva, mas se chove demais também vai inundar as coisas, também podia parar de chover. A gente queria o frio, mas quando vem o frio é ruim de sair na rua, porque a gente podia ser um pouquinho mais calor. Foi errado? A gente vive reclamando, né? Então, eu acho que esse trabalho sobre gratidão é esse alerta a perceber a vida de um modo diferente. Para a gente começar a falar da gratidão, nada mais certo do que falar primeiro da ingratidão. E a gente vai ler, né, a característica de uma pessoa ingrata. E aqui diz o seguinte: qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido e nem a ajuda que lhe foi concedida. Falta de gratidão e de reconhecimento. E eu tenho a certeza de que quando a gente lê essa descrição do que é uma pessoa ingrata, e eu sou muito bondosa, não preciso levantar a mão para dizer quem pensou isso, a gente pensou em quem foi ingrato conosco. É ou não é? Não precisa levantar a mão. A gente não pensa, quando a gente vê uma declaração ou essa definição, se nós não nos enquadramos aqui. É tão fácil pensar, né? A gente vai lá e pensa, puxa, quem será que... Ai, mas fulano realmente foi ingrato. Fiz tanto bem para eles, nem me reconheceram. Então a gente vai tentar entender e a gente procura, dentro da doutrina dos espíritos, que é essa doutrina libertadora, entender um pouquinho sobre esse sentimento, sobre a ingratidão. E é interessante que lá na questão 937, Kardec, ele interroga a espiritualidade. Como todos sabem, Kardec mandava as várias perguntas para muitos médiuns e ele reorganizava as respostas, achava adequada e respondia as questões todas que a gente tem no Livro dos Espíritos. E a impressão que nos dá é que quando falamos em ingratidão, até Kardec questionava esse sentimento. Como lidar com a ingratidão? Com aquilo que nós achamos que é uma ingratidão. É outro detalhe. Nós é que definimos que a pessoa foi ingrata conosco. Percebam que eu tenho uma amiga que eu adoro, a gente é amiga desde o jardim de infância. Não preciso dizer que já faz muito tempo, né? E a gente tinha uma afinidade muito grande, só que ela é uma pessoa mais prática. E eu sou toda de florzinha, né? Florzinha, decoradinho, né? E mimimi. Então, o que acontece? Mandei flores no aniversário para ela e ela não me respondeu, não agradeceu. Com o tempo, claro que na hora, o que a gente vai pensar? Ai, que ingrata, nem muito obrigado, nem para ligar, né? Nem mandar uma mensagenzinha. É o fato de tu já deixar de falar com a pessoa. Eu dei o meu coração, eu dei o carinho, e ela nem reconheceu. Com o passar do tempo, isso a vida vai nos ensinando, ela é assim. E ao mesmo tempo, conversas posteriores, ela valorizou muito aquilo ali. Como é que eu vou saber avaliar se talvez essa pessoa que eu achei que tivesse sido ingrata comigo,
ela não colocou o meu nome nas suas preces durante muito tempo. Mas ela é limitada. Ela pode ser tímida, ela pode ser esquecida, ela pode ser prática, enfim. Mas não significa que por ela não ter agido como eu imaginava ou como eu agiria, que ela tenha sido ingrata. O que é mais importante? Como é que a gente vai avaliar o que a gente faz pelas pessoas, como a gente trata as pessoas e aquilo que elas obtêm como reconhecimento? Muitas vezes elas oram em silêncio e mantêm nossa imagem, o nosso nome num carinho muito especial. Mas não demonstram, não publicam no Facebook, né? Não colocam em todas as mídias. Então é difícil avaliar o que é ingratidão. Então Kardec também achava interessante, pergunta assim, para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amargura? Ele pergunta, gente, para os homens de coração, para os homens de bem, para os homens que têm um bom coração, para os homens mais evoluídos, as decepções que acontecem em função da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não são uma fonte de amargura, né? Ele pergunta, traduzindo, não justifica ficar triste, amargurado quando somos vítimas da ingratidão? E ele achou que a espiritualidade ia dizer, sim, realmente, mas a espiritualidade nos responde da seguinte forma, são, poreis, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão estes muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis como o próprio foi. Então, ele coloca o seguinte, sim, mas tenhamos compaixão de quem é ingrato. Não vamos ficar se vitimizando, se chamando de coitadinho, né? Ai, eu sou vítima, ninguém percebe o bem que eu faço. Que gera, muitas vezes, inclusive a depressão, né? Ficar na lástima, na penúria. E fala de que é mais infeliz essa pessoa que comete. E o que acontece? E a resposta continua, e essa resposta, como diz, né, no popular, dá nos dedos nosso. E aí a espiritualidade diz, lembrai-vos de vós, de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que foram e que tiveram por paga ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi quando no mundo injuriado e menosprezado e tratado de velhaco. Então ele nos mostra de que até mesmo, né, a gente às vezes imagina, mas e Jesus? E a vida que ele teve? Porque qual é a nossa reação? Como é que nós agimos diante da vida? Nós agimos assim. Ah, eu fiz tanto pelo meu filho, né? Eu fiz tanto pelo meu amigo, pelos meus colaboradores. E a gente fica cobrando isso, querendo que obtenha, né? Mas a espiritualidade nos fala de que a gente não deve nos lastimar. Que devemos continuar trabalhando no bem, porque a lástima vai nos trazer, então, a depressão. E ele continua, lá na questão 938. Kardec não se conforma. Diz assim, as decepções oriundas da ingratidão não serão uma maneira, um molde de deixar o nosso coração endurecido? Né? Se a gente continuar assim, não vai fechar o nosso coração à sensibilidade? Ele não se conforma. Por quê? Porque nós agimos dessa maneira. Como é que nós, no nosso dia a dia, quando nós achamos que somos vítimas de uma ingratidão, como é que a gente age? Vamos ver se vocês concordam comigo. O que a gente diz? Lembra do Chaves? Te disse, é tudo igual, né? Não é assim? Tá vendo? Por isso que a gente não deve ajudar as pessoas. Não podemos ser bonzinhos. Né? Se a gente é traído, homem não presta, mulher nenhuma não presta.
esta é a dinâmica. Então, ele pergunta a Kardec se a ingratidão não vai endurecer o nosso coração. E vamos ver o que a espiritualidade nos fala. For um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, né, o homem de coração, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorso da sua ingratidão. Se nós acreditamos nessa doutrina maravilhosa, nós sabemos, em primeiro lugar, de que nada é por acaso. De que em algum momento, esse ato, se realmente aconteceu, haverá um momento de resgate, de aprimoramento. Mas a espiritualidade nos fala, continuem amando, continuem fazendo bem. Não demos ouvido às pessoas que nos motivam a não agirem corretamente, a não continuarmos sermos cristãos, a fazermos o bem e a amar. Porque é muito comum a gente fazer alguma coisa e esperar algo em troca. Esse é o tipo de amor que nós possuímos. Lembro da imaturidade espiritual? Nós somos ainda muito imaturos quando se trata de amar. Nós não sabemos amar. O nosso amor é muito egoísta. O nosso amor cobra. Nós exigimos dos outros. Ainda é muito difícil, e mesmo o amor que nós entendemos, subentendemos que é o amor mais puro, que falamos que é o amor de pais, de mães, né, da mãe para o filho, até esse, muitas vezes, cai no conflito, né, de que, o meu filho agora viajou, né, me abandonou. A gente espera algo em troca. E ainda nos fala, nas obras de Joana, que virou moda as mães, quando os filhos abandonam os lares, casam, enfim, aquela evasão do ninho. E ficou chique a mulher sentir, né, a mãe, o ninho de casa vazio. E é verdade, em certo momento da vida, volta de novo só o casal, né? Enche a casa, o casal enche os filhos, eles crescem, saem os filhos, e nesse tempo que eles saem, dá aquele sentimento, mas depois volta os netos, né? Então tá tudo certo. Mas dá aquele sentimento de que tem um vazio. E Joana nos fala da psicologia de que isso é egoísmo, que não é bonito sentir, que é um sentimento que nós ainda trazemos por não sabermos amar. E quando nós encontramos isso aqui, essa frase de Chico nos falando sobre o amor, onde o amor não prende, ele liberta. Isso tanto faz, seja para filhos, seja para cônjuges, seja para amigos, né, parentes, enfim. Ame, porque isso faz bem a você, não por esperar algo em troca. Criar expectativas demais pode gerar decepções. Quem ama de verdade, sem apego, sem cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas. E pode ser que talvez a gente chegue em casa e depois de ouvir sobre a gratidão, a gente vai dizer, realmente, agora que eu já sou espírita, já vou na casa espírita, escutei aquela mulher lá falar sobre gratidão, né? Eu vou parar de cobrar as coisas, mas, puxa, mas pelo menos um muito obrigado, né? Pelo menos, né? É assim. A gente se perde porque a gente quer reconhecimento, né? Falta de amar ainda. Então, Kardec, inconformado, ele fala, só falta ele dizer, olha a espiritualidade, mas isso dói, isso machuca a ingratidão, só falta ele falar isso, né? Ele fala o seguinte, mas isso não impede que se o cere, que dê feridas no coração, ora, daí não seria mais nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se a gente fosse menos sensível, né? E aí a espiritualidade responde, pode, se preferir a felicidade do egoísta, triste felicidade esta. Então, a gente começa agora a entender um pouquinho o que é gratidão,
que é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, né? Isso no dicionário, um auxílio, um favor, um agradecimento. Mas, dentro da doutrina, Joana aprofunda muito mais esse sentimento, que é confundido com o de agradecimento. A gratidão, nos fala Joana, vem do verbo latim, significa graça. Então, viver em estado de graça, viver em estado de agradecimento, como uma coisa agradável, por extensão significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. O importante, é interessante que o reconhecimento agradável por tudo que se recebe ou lhe é concedido. Por tudo. As coisas boas e as coisas que nós achamos que não são boas. Né? E ainda nos continua. Entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, né? Nossa imaturidade, que a gente está tentando esse estado maduro, a gratidão destaca-se como sendo um dos mais relevantes. Depois de tudo que estudei, que pesquisei, muito importante, muito bacana seria a gente ter esse sentimento que modificaria a nossa forma de viver. Nós encontraríamos realmente a felicidade, a paz, a tranquilidade. Vamos ver um pouquinho sobre isso. A gratidão é um dos mais grandiosos momentos do desenvolvimento ético-moral do ser humano e incita na individuação quando tudo adquire beleza e significado. Então, quando a gente começa a ver a vida com esses olhos de gratidão, a gente começa a ver significado em tudo. E a doutrina dos espíritos, ela é a base para isso. No momento em que nós entendemos de que nada é por acaso, que eu tenho a família que eu preciso ter, eu tenho o corpo que eu preciso ter, eu tenho o meu trabalho que eu escolhi, onde nós começamos a entender que tudo se encaixa e até mesmo as dificuldades são momentos de oportunizar crescimento. Quando a gente começa a ver essas coisas a clarear, nós temos uma outra postura diante da vida. E aí, nós vamos começar a entender de que nós vamos ser gratos por várias situações. Então, o primeiro nível é ser grato pelo bem que nos chega. Barbada, né? Então, eu vou pedir para vocês, assim, ó, 30 segundos, vamos pensar em tudo que a gente pode agradecer na vida, certo? Vamos pensar tudo que é bom, assim, tudo que a gente pode agradecer na vida. Não vai dar tempo 30 segundos, mas vamos pensar. Pensaram? Muita coisa? Alguém cita um item, por exemplo. O que dá para agradecer? Saúde. O que mais? Hã? Filho. O que mais? Família. Tanta coisa, né? Hã? Não entendi. O emprego. Ninguém pensou em marido, que está aqui, esposa. É o momento oportuno da gente fazer um upgrade no relacionamento, né? Realmente, né? Tirando a brincadeira, nós temos muitas coisas para agradecer, certo? Então, tudo isso é correto, eu acho que seria uma lista imensa, mas a gente começa agradecendo, né? O primeiro item é a oportunidade de reencarnação, gente, para a gente estar aqui. Se a gente tivesse a consciência de que, eu achei lindo essa figurinha, eu adoro a internet, eu procuro e guardo, né? Olha só, gente, é mais ou menos isso mesmo, olha aqui, ó. Distribuições de senha da reencarnação, olha a fila, né? E aqui, ó, aguarde os próximos 40 anos, né? Então, assim, a gente sabe que existe um número muito grande de pessoas, de espíritos, que gostariam de estar reencarnando, que é um momento transitório, que é um momento onde a gente vai realmente resgatar a Terra, vários sentimentos, várias coisas nossas que nós precisamos da matéria para aprender e para resgatar, e estão na fila. E a gente é a bolinha da vez, sempre digo, né? A gente que foi escolhido, a gente é grandão, a gente é, né? Tem uns 5 lá que queriam entrar, mas a gente foi escolhido.
E o que a gente faz com a vida? O que a gente faz com a reencarnação, com essa oportunidade? O que eu estou dedicando? Eu vou para o meu trabalho, eu estudo, eu como, eu durmo, tiro férias, agora tem férias, tiro férias, mas e daí? E o que mais? O que eu estou agregando no meu eu, nos meus relacionamentos, na minha vida como ser? Eu evoluí? Eu continuo aquela criança brigando por causa de boneca, me estressando no trânsito, brigando com todo mundo que não pensa igual a mim, guardando mágoa, guardando inveja, adoecendo, né? Porque essas coisas, os vícios morais, os vícios físicos, ou eu estou investindo em mim, aproveitando essa oportunidade que é única. Então, que bagagem que eu estou trazendo, que bagagem que eu estou levando nessa oportunidade que eu estou tendo? Aí, é claro, se vocês pudessem falar, mas não podem, só eu posso aqui, alguém olhasse para mim e dizer assim, ah, mas se eu falar isso, não conhece minha vida, né? Tu não sabe o que é a minha vida. Mas podia ser muito pior, né? Cada um lembrando da nossa reencarnação, nada é por acaso. As dificuldades, nós vamos chegar no mundo espiritual e a gente vai ver que a gente foi poupado de muitas coisas. Que os nossos benfeitores estavam sempre ao nosso redor, tentando nos motivar e nos tirar do atoledo, nos dando forças, e que poderia ter sido muito pior. E que nós temos o fardo que conseguimos carregar, né? Então, agradecer pela vida, ter isso como sendo nobre, como sendo vivido, sentido, agradecer estar vivo. Aí vem a outra coisa, os pais, alguém falou família. Ah, mas tu não conhece os pais que eu tive, né? Os pais que eu tenho. Agradece igual, porque nos deram a vida. Não importa como eles são. Muitas vezes, isso é falado nas palestras sobre família, o espírito do filho é mais evoluído do que o espírito dos pais. E nada impede de que nós sejamos enviados para auxiliar esses irmãos a se tornarem pessoas melhores. Não é pela idade cronológica, que são mais velhos, que eles são perfeitos. Quem sabe nós levamos a eles o conhecimento, a mudança, a harmonia. Então, a gente tem que agradecer aos pais. Alguém já agradeceu aos pais pela vida? Alguém já chegou em casa e disse assim, pai, mãe, obrigado porque me deu a vida. Obrigado porque tu é meu pai, tu me ensinou a caminhar, me cuidou quando eu tive febre, me deu comida na boca, trocou minhas fraldas. E na época não era descartável, pelo menos na minha. Tem noção do que é lavar uma fralda de pano? Tem, né? A gente já pensou nisso? A gente já olhou nos olhos deles e disse, obrigado, porque eles optaram. Quantos abortos e quantas campanhas hoje existem no mundo afora, eliminando, eu não estou afim. E talvez não fosse o momento correto na vida deles, não tivesse equilíbrio financeiro, psicológico, idade, mas a gente está aqui. E talvez fizeram o melhor que puderam, o que eles conseguiam fazer por nós. Então, agradecer a eles. Agradecer os pais que nós temos. Porque sabe aquela pessoa que a gente não gosta? Não vale o cunhado, né? Outro, né? Sogra também não. Outro, né? Aquela pessoa que a gente não gosta, digamos que a gente tem um pai problema. Vamos dar exemplo do pai. Pai problema, é terrível, e bebe, incomoda, papapá. Muito bem. E eu só reclamo do meu pai isso. Aí quando a gente chega lá em cima, a gente olha aquilo tudo ali assim, mas que pai que tu me mandou aí, mentor? Podia ter melhorado um pouquinho, né? E ele faz o seguinte, minha filha, tu reclamou tanto do teu pai a tua encarnação inteira. Ele só tinha defeitos, né? É verdade, terrível. Seguinte, a tua missão, a tua próxima missão, tu vai receber ele como filho. Que daí ele como filho, tu vai poder ensiná-lo a ser uma pessoa melhor. Aí vem a figurinha, que corre pela casa, incomoda, né? Tá ali. Tudo é aprendizado, e isso tudo é através do amor. Tudo é troca. E isso é maravilhoso. Né? Agradecer pela escola que nos instrui, pelas profissões, tudo que nós podemos aprender, a gente tem tanta coisa, pelos amigos,
pelos nossos mestres, pelo nosso mentor. A gente esquece de conversar com ele, gente. Ele está sempre atento, a gente esquece. A gente lembra que eu tenho uma dificuldade, mas não existe um diálogo. Então, de conversar, de contar as nossas coisas íntimas, de fazer a conexão necessária. A conexão, se sentir envolvido pelo nosso mentor. Né? A diversão que agora a gente tem, né? A gente, de graça. Né? A gente poder olhar e as coisas mais lindas não custam caro. Já observaram isso? As coisas mais lindas são de graça, a gente ganhou isso, né? Quanto custa o ar puro da natureza, a beleza da paisagem, um clima. Isso é maravilhoso, a gente tem tanta coisa para agradecer, a gente reclama. O alimento que chega na nossa mesa. E se a gente começasse, se a gente tivesse o hábito, porque nós temos o hábito de olhar sempre para a grama do vizinho que está mais verde que a nossa, né? E a gente acha a nossa vida horrível. A gente não tem o hábito ou a humildade de olhar para quem não tem. Para quem não tem o alimento. E a gente convive no século XXI com pessoas que morrem de fome. Nós temos uma África. Nós temos vários países agora que tem que fazer evasão. Fugirem dos seus países. Vivem em guerra. E a gente está aqui, a gente não agradece a isso, a gente vive em paz. A gente consegue ter, né? A gente vai mostrar aqui a nossa religião, a gente consegue estar aqui, né? A gente tem tecnologia, medicação que é inspirados pelos nossos benfeitores para melhorar a nossa dor. E o que tem acontecido? A gente tem acalmado as dores físicas, porque nós temos exames, medicação, tratamentos, mas estão aumentando as dores morais, as dores da alma. E agora é o período de nós começarmos a trabalhar essas dores. Né? Então, nós agradecer a nossa orientação espiritual, lembrando de que quando começou o cristianismo, os cristãos se encontravam nas catacumbas. O que eram catacumbas? Eram lugares, cemitérios, onde estavam os cadáveres. E não tinha, como hoje, todo, né, fecha caixão. Era fedorento, era podre. Mas era o único lugar que eles não seriam perseguidos. E eles ficavam orando lá dentro. Então, a gente tem que agradecer que a gente está aqui reunido numa liberdade de expressão, de vontade, na busca íntima, né? E por tudo isso. Agora, vamos agradecer pelo mal que não nos chega. Vamos tentar pensar também alguns segundos, assim, as coisas que não nos chegam. Olhando para fora, para trás, né? Pensaram? Vamos lá. Acidentes, né? Ah, mas eu já sofri um acidente, mas está aqui. Né? Assaltos. Já sofri assalto, mas sobrevivi. As doenças. É interessante que às vezes nós não nos damos conta. Quando a gente tem sentimento de gratidão, não que a gente vai concluindo depois, não é que a gente vai querer sofrer. Ai, que maravilha, eu estou sofrendo. Não, nada disso. Ninguém é masoquista. Mas, ao mesmo tempo em que nós observamos de que estamos com um problema, certo? Mas nós temos tantas coisas nos ajudando, nos fortalecendo, nos mantendo firmes. Então, isso é viver em estado de graça. Ver a beleza e o amparo, a providência divina até mesmo nas dificuldades. Então, quando a gente fala, puxa, meu filho pequeno, vive doente, que coisa chata, a gente sofre, leva no médico, é otite, é it, toma remédio, a gente vive numa reclamação sem fim, certo? Ai, que tristeza, a gente conversa com a pessoa, ai, porque meu filho é doente. Ok, não é agradável. Mas sabe, quando a gente consegue ter o dinheirinho para comprar o remédio, a gente lembrou de agradecer. Que aquele antibióticozinho que ajudou o nosso filho, tirou a otite ou a laringite, enfim. Quantas mães que não têm? Seus filhos choram de fome, choram com doença, com dores, e não tem o remédio. Não tem acesso
não tem ninguém, não tem um pai, não tem um irmão, não tem um padrinho para ajudar. Então, quando a gente começa a olhar a vida de outro modo, a gente começa a ter gratidão. A gente começa a ver as coisas de um outro modo. Né? A guerra, a gente vive em paz. A fome, né? A miséria, a privação cultural, gente. A privação política. As catástrofes naturais, que as coisas não nos chegam, né? Quanta coisa. E o terceiro nível, eu nem vou pedir para ninguém mentalizar, porque as coisas ficam pesadas no ambiente, né? Mas ser grato pelo mal que nos chega. Pelas dificuldades que nos chegam. Aí vão pensar assim, puxa, mas essa tá louca, pirou. Como é que eu vou agradecer o mal que me chega? Então, Joana, ela é muito clara nesse livro, né? Sempre há uma razão para ser grato. E nesse livro, A Psicologia da Gratidão, onde a gente baseou essa nossa conversa da noite, que é através da Joana de Anjos, que é o espírito que inspira Divaldo Pereira Franco, a Joana nos diz o seguinte: numa visão superficial, a gente pode acreditar que a gente tudo é louco, doente, né? Uma patologia pelo sofrimento em lamentável transtorno masoquista. Como assim? Agradecer pelo mal que me chega. Né? E ela nos coloca com a sua sabedoria que, ao inverso, no entanto, essa conduta traduz maturidade saudável. Maturidade. Porque não se trata de uma eleição pessoal pelo sofrimento. Não é que eu queira sofrer, mas de uma aceitação consciente e natural do fenômeno dor que faz parte do curso evolutivo. Que nós estamos num mundo de provas e expiações e que, se nós olharmos, às vezes, eu tenho umas manias que eu fico imaginando, principalmente quando tem assim um grande centro. Eu viajo muito a trabalho e quando eu chego em São Paulo, gente, é um turbilhão no avião, né, de casas, de prédios, eu fico imaginando aquelas formiguinhas, sabe? Repleto de gente lá embaixo. E quando eu vou chegando, aquele multidão de uma cidade, né? Cada um que mora lá, que habita lá, tem problema. Todos temos problemas. Eu fico imaginando que deve ser, né, a energia, porque a gente fica caminhando, quando o metrô sai, aquele povo que sai, todo mundo ali pensando na conta para pagar, no filho do... Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações, mas devemos ser mais felizes quanto possível, nos fala o Evangelho. A nossa obrigação é ser feliz. Então, ser feliz tanto quanto é possível neste planeta. E no momento em que eu posso ver a dor de várias formas. O que é dor para mim não pode ser para a Regina, ela tira de letra. O que é difícil para ela, para mim é mais tranquilo. Nós temos diferenças de conceito, de vivência, de experiências. Então, quando chegam as dificuldades, né, entender que é um processo evolutivo. Mas não vale só sofrer e sentir dor. Não é esse o objetivo da providência divina de que Deus nos impõe. Não é só ficar, eu estou sofrendo, está doendo. Não. É olhar para a dificuldade e lembrar que existe um Deus que é Pai. E como Pai, Ele nos ama. Mas Ele não ama a gente mais ou menos. Ele nos ama da forma mais sublime que nós não sabemos entender. Esse Pai que é todo amor e bondade, que nos ama plenamente, se nos permite que chegam as dificuldades, de nós olharmos para essa dificuldade e perguntar: ó Pai, eu sei que Tu me ama, eu sei que Tu preza, né, por tudo que seja do meu bem, eu sei que Tu acalenta tudo que me envolve. O que eu tenho que aprender com essa dificuldade? O que essa dificuldade na minha vida quer me mostrar? Porque a dor, as dificuldades, são chamamentos. Fulano, tu está indo para o caminho errado. Volta.
Está te perdendo, volta para cá. Observem. Uma doença por falta de alimentação errada, por vícios, por pensamentos doentios, um problema familiar, o problema de um desemprego, apego às coisas materiais. Então, é alguma coisa que eu não estou entendendo, que eu não estou assimilando, que eu tenho que mudar. Por isso a dor. Porque Deus é amor e bondade. Então, ter essa condição, que eu entenda essa dificuldade na minha vida e que eu consiga transpor, que eu consiga evoluir, que eu consiga aprender com ela e mudar. Tudo em verdade que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes, faz parte das experiências que promovem o ser humano, desde que se lhe compreenda a finalidade, expressando gratidão pela sua ocorrência. Então, o que nós temos que entender é a finalidade daquele momento. E não é a resignação, quando a gente fala dentro da doutrina, ok, vou sofrer, eu sou uma sofredora. Não. A resiliência, a resignação é compreender, procurar entender e transpor. Então, a gente vai indo para o final, onde o despertamento da gratidão inicia-se por uma forma de louvor a tudo e a todos. E nos fala que pessoas gratas atraem bênçãos, vibram saúde, são dotadas de otimismo, entendem a dor, alimentam-se do altruísmo, são fortes ante as lutas, adoram gente, sentem-se bem ao lado de todos. Tudo de bom, né? Então, como agradecer a Deus? Expressando nossa gratidão a Deus em palavras, em ações e gestos. Gratidão é compreender que temos tudo aquilo de que precisamos, pelo menos no momento presente. É preciso ver nossas vidas sob uma perspectiva espiritual. Cultivar uma atitude de gratidão é a chave para ter o coração aberto, cheio de expectativas de felicidade. Quando a gente fala, me lembrei agora de que temos que ter tudo o que precisamos no momento, neste momento. Eu sempre lembro do nosso corpo. Nenhuma mulher que está aqui, não adianta levantar a mão, está satisfeita com o corpo. Ou é muito magra, muito gorda, ou é baixa, ou queria ter mais seio, pouco seio, ou queria aumentar o cabelo, diminuir o cabelo. Não é assim? A gente não é assim. É, né? Vamos ser sinceros. Eu não é. A gente tá com, né? Nem que for a unha maior, a gente não queria roer unha, né? Assim, a gente tem alguma coisinha que a gente não gosta. Natural, né? O ser humano. E eu fico pensando assim, puxa, às vezes a gente pede, lá no mundo espiritual, a gente passou toda uma encarnação com dificuldades na área da sexualidade, da sensualidade. A gente estragou uma vida inteira com um corpo maravilhoso, né, extremamente sensual. E essa sensualidade nos levou a cometer vários erros, destruindo lares, famílias, né, nos perdendo em energias não corretas, enfim. Aí a gente está no mundo espiritual e diz assim, olha aqui, mentor, por favor, me manda gordinha, por favor, me manda baixinha, né, uns 20 centímetros menos, me dá uma ajuda, né, faz eu usar óculos, enfim. A gente vai organizar para não ter o tal do problema aquele. A gente chega aqui, a gente detesta, a gente sofre porque a gente não tem 1,80 m, porque a gente não é Gisele Bündchen, a gente inveja as capas de revista, a gente passa a encarnação inteira reclamando de uma bênção. Se não fosse isso, talvez eu me perderia novamente. Eu teria uma nova reencarnação, um novo processo, eu me perderia novamente. Percebam que tudo tem um motivo. E às vezes a gente não percebe. E sofremos uma vida inteira porque queríamos ser Gisele Bündchen, né? Então, a gratidão gera apenas os sentimentos positivos. Amor, compaixão, alegria e esperança. Quando nos fixamos naquilo que queremos agradecer, o medo, a raiva e a amargura simplesmente se dissolvem sem muito esforço. Então, terminando, todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente uma grande alegria de viver. Gratidão a vocês por me ouvirem hoje.
Gratidão a esse Pai que me colocou nessa tarefa maravilhosa, que eu tanto amo. Gratidão por tudo isso.